Bom dia, quinto ano. Continuando as nossas dicas online, já falamos de matemática, agora de ciências. As atividades, elas serão feitas na apostila, apenas uma folha, e a unidade 4 do livro de vocês, que está falando sobre solo. Solo é a camada mais superficial da Terra. Nós temos como camadas da Terra a crosta terrestre, o manto, núcleo interno e núcleo externo, como vocês poderão observar lá na imagem da página 76, que inclusive dará base para vocês fazerem esta atividade daqui. A partir daí nós vamos falar sobre a composição do solo. O solo, ele é formado por fragmentos. Fragmentos são pedacinhos, né, que vão se quebrando ao longo do tempo, com a ação do vento, do calor, da chuva, e formando assim o solo. Como composição, o solo ele tem em sua composição ar, água, matéria orgânica e minerais, como areia e argila. Inclusive, é o nosso próximo conceito. Nós falaremos sobre os tipos de solo e o livro de vocês trouxe os tipos de solo arenoso e argiloso, que vocês poderão consultar lá na página 78. O solo arenoso, ele contém mais areia do que outras partículas. É um solo permeável, apresenta coloração clara, tanto que lá na página 79 nós temos uma experiência falando sobre esses dois tipos de solo. Essa experiência nós faremos quando retornarmos às nossas aulas presenciais. Nela, quando nós fizermos, nós vamos obter como resultado o escoamento da água, o quão rápido é o solo arenoso e o solo argiloso. Por um ser permeável e o outro impermeável, um demora mais do que o outro para ter o escoamento da água. O solo argiloso, ele apresenta colorações diferentes. Ele é menos permeável do que o solo arenoso. Inclusive, quando ele retém a água, ele forma um barro, que, se não for totalmente escoada, pode até rachar. São todas essas informações que vocês poderão consultar no livro de vocês. A partir daí, vocês têm as atividades na página 80 e 81. Lá na página 80 está assim: quais são os 4 principais componentes do solo? E já dei a dica para vocês. Ordenar corretamente as etapas de formação do solo, usando números. São 4, então você vai usar números de 1 a 4. Depois, pinte as camadas do solo na ilustração abaixo. Pinte de vermelho a camada que fica a matéria orgânica e de azul a que mais se assemelha à rocha-mãe. Em seguida, complete a frase. A camada com grande quantidade de matéria orgânica é a mais próxima, né, da crosta terrestre, e a camada com grande quantidades de rochas, essas que têm os fragmentos maiores. Lá na página 81 está para você identificar as características, 1 para solo arenoso e 2 para solo argiloso. Aí são várias as características, contém maior quantidade de areia do que outras partículas, acabei de falar sobre isso. Contém maior quantidade de argila do que outras partículas, é pouco permeável, é muito permeável, pode ter diferentes colorações, todas as dicas que eu acabei de passar para vocês. Pode apresentar-se úmido e duro, geralmente é seco e com poucos nutrientes. A partir das informações dos tipos de solo que você poderá fazer na página 78 do seu livro, você conseguirá resolver essa questão da página 81. E por último, no número 5,
Está assim: nos quadros a seguir, faça esquemas que mostrem os espaços entre os grãos de areia nos solos arenosos e os grãos de argila nos solos argilosos. Eu vou explicar a vocês como será feito. Você irá desenhar em cada um desses quadrados aí. O solo arenoso, os grãos ficam mais espaçados e são maiores, o que facilita o escoamento da água, ele ser um solo mais permeável. Então, você vai desenhar dessa forma, como se fosse o solo. Se o solo arenoso, os grãos são maiores e mais espaçados, você vai desenhar assim, ó, preenchendo o espaço todo. Isso para o solo arenoso. E para o solo argiloso? O solo argiloso, as partículas elas são menores, o que dificulta a passagem da água rapidamente. Então você vai preencher o espaço com grãos menores, representando o solo argiloso. Isso em todo o espaço, esse espaço que você vai desenhar. Não precisa ser o espaço todo do livro, não. Você pode fazer o retângulo e representar dessa forma. Fora isso, a atividade da apostila, essa parte que eu já havia comentado com vocês, aqui para vocês também classificarem, dizer se o solo é arenoso ou argiloso e que tipo de solo, lá no número 4, representam essas características. Muito simples, ó. Eu coloquei que ele tem 70% de areia, são grãos grandes, bem arejados, muito permeável e é um solo pobre, ou seja, ele contém poucos nutrientes. Muito tranquilo. Você poderá, não tem linha, mas você poderá colocar a resposta aqui, ó, abaixo. Escrever solo, se é o arenoso ou argiloso. Muito fácil e tranquilo. Façam a leitura do livro, revisem a matéria e não deixem de fazer as atividades. Nos vemos na nossa próxima dica online.